Gente, aguardar uns 10 minutinhos, certo? Para entrar o resto do pessoal. Gente, só um minuto aqui que eu estou auxiliando os colegas de vocês a acessarem a plataforma, que ele não está conseguindo. Estão me escutando? Sim. Tudo ok, viu? Que é besta. Só um momento, viu, gente? Precisa ativar o vídeo? Não. Oi? Eu creio que não, mas eu vou. Depois eu pergunto a Edgar se é obrigatório ligar o vídeo, mas eu acho que não é necessário, não. Não é, não? Eu acho que não. Opa, caralho. Gente, vocês, por gentileza, boa noite primeiro, né? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vocês, por gentileza, coloquem o nome de vocês aí no chat para me fazer a chamada. Para eu marcar aqui que vocês estão presentes. Completo. De preferência.
Para repetir, eu não ouvi bem. Colocar o seu nome aqui no chat. Vou fazer, colocar a presença de vocês. Ok. Peça seu nome todo. De preferência. Todos colocaram? Todos colocaram o nome no chat? Eu já. Então, vamos começar. Coloquei meu Né? nome aí, né? Certo. Pronto, vamos verificar, colocar a presença de todos que estão presentes aqui. Vamos combinar o quê hoje? No caso, a gente tem um intervalinho de 10 minutos. Vocês querem no meio, assim, para passar 1 hora, 10 minutos para beber água, no toalete, ou no final? Terminar mais cedo? O que vocês preferem? Repete. Vocês estão me escutando bem? Está aqui mais um microfone. Se vocês preferem que tenha uma pausa ou que termine mais cedo, 10 minutinhos antes das 8. Termina mais cedo. Todos concordam? Eu concordo. Eu também concordo. Certo. Vamos começar aqui. Primeiramente, como é de costume, vou passar um videozinho motivacional para vocês, certo? E em seguida a gente começa o conteúdo em si. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Nesse momento. Sim. Deixa eu só ver se... Compartilhar só para acontecer o que aconteceu da última vez. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem Vocês fala estão é escutando direitinho? empresariano e no vídeo de hoje você vai saber a importância que é estar fora da sua zona de conforto. Vocês estão escutando? Conseguindo escutar o vídeo? A gente vai escutar, né?
conforto para atingir os seus objetivos e como sair dela para conquistar o que você quiser, seja na sua vida profissional ou pessoal. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o like. Esse vídeo bater na meta dos 10 likes, a gente já libera o próximo vídeo, então curte aí, se inscreve aqui nesse canal para não perder mais conteúdos de valor como esse daqui e compartilha esse vídeo para alguém próximo para agregar positivamente na vida dela também, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo o que você sempre quis está do outro lado da sua zona de conforto. É uma frase que muitas pessoas dizem repetidamente para empurrar as pessoas além de suas zonas de conforto para grandes efeitos. Porém, na maioria das vezes, sempre que surgem exemplos de confiança, você e eu tendemos a ver apenas os resultados finais. Vemos os resultados finais dos esforços das pessoas, mas não os nossos próprios esforços. Independentemente do medo que você tem, os métodos para sair de sua zona de conforto são relativamente semelhantes. Digo relativo porque a forma como as pessoas decidem agir para ter sucesso e se esforçar na vida varia de pessoa para pessoa. Não existe um método específico que você precisa seguir para sair da sua zona de conforto. O que importa é que você faça isso de uma forma que faça sentido para você. Quando você começa a entender por que a sua zona de conforto pode ser perigosa e como sair dela, você pode se lançar a novos patamares e potencial, como fazer mais dinheiro com isso, gerar uma renda extra, ter uma paz de espírito maior, o que seja. Se você acha importante aprender esse tipo de coisa, a gente decidiu trazer para você 5 dicas que vão te ajudar a selecionar isso no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora para as dicas. Dica número 1. Olhe para seus hábitos e desafios. Hábitos são coisas que você aprende em vários eventos da vida. Alguns hábitos derivam de familiares e amigos, enquanto outros derivam de suas realizações anteriores. Preste atenção aos hábitos específicos que o levaram a realizações anteriores. Essas conquistas podem ser grandes ou pequenas, mas permanecem conosco enquanto a exercitarmos. Por exemplo, considere caminhar. Caminhar foi algo em que construímos um hábito e agora podemos fazê-lo sem falhar, desde que possamos usar ambas as pernas. Uma maneira de sair da zona de conforto é examinar seus hábitos e começar a desafiá-los. Se for um mau hábito ou um hábito que você deseja abandonar, substitua-o por um melhor e reforce. Para bons hábitos pré-existentes, encontre maneiras novas e estimulantes de se esforçar. Por exemplo, digamos que você adora malhar e está em uma ótima forma física. Uma maneira de sair da zona de conforto de sua rotina de exercício sólida é tentar um exercício diferente ou fazer uma nova aula que eles estão oferecendo na academia. Ou talvez você possa se preparar por uma maratona, por exemplo. Em qualquer um desses cenários, isso pode apresentar grandes desafios e pode mudar a sua vida consequentemente. Ao fazer exercício, você pode não estar tão focado no cardio. Por outro lado, se você está quebrando um hábito, o desafio é começar um novo e implementá-lo. Dica número 2. Lembre-se dos principais aspectos da mudança. Outra maneira de quebrar sua zona de conforto é lembrar-se de alguns aspectos chaves da mudança. A mudança é uma jornada que você deve fazer se quiser ter sucesso. Parte dessa mudança é ter aulas e aprender com elas. Essas lições podem resultar de fracassos e sucessos. Alguns exemplos são: se você quiser mudar, precisará confiar em si mesmo. O processo é tão importante quanto os resultados que você obterá no final. O esforço para mudar é o que importa. Mesmo se você falhar, você pelo menos se esforça e isso faz toda a diferença. Dica número 3. Experimente vários métodos. Existem muitas maneiras de sair da sua zona de conforto. E não existe um método certo ou errado. Cada pessoa de sucesso tem seu próprio método para ter sucesso e sair da sua zona de conforto. É fundamental que você faça o mesmo. Embora você não saiba qual método é o melhor para você, esse é o ponto. Sim, pode ser assustador, mas eu diria que é um motivo para estar animado. Se um método não funcionar, você tem dezenas de outros para se entusiasmar e aplicar na sua vida. A ideia de que um desses métodos pode levar a você a uma vida nova e emocionante com mais realização e satisfação torna isso tudo muito mais emocionante. É da natureza humana que você deseja realizar mais e obter mais da vida. Dica número 4. Considere o que está além da sua zona de conforto. Quando você tem uma ideia de como será a mudança, você pode se sentir motivado a tornar essa visão uma realidade. Experimente anotar 3 coisas novas que gostaria de experimentar. Enfrente um deles a cada mês. Começar aos poucos com coisas nas quais você está interessado vai te motivar a sair com mais frequência. Dica número 5. Veja o fracasso como um mentor ou um professor. Sugiro isso porque as lições podem resultar do fracasso. Ao treinar-se para ver o fracasso como um professor antes de experimentá-lo, a experiência será mais fácil para você. Em um instante, você se reformula como aluno
alguém que está aprendendo a maneira certa de ser muito mais bem-sucedido. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Execute isso na sua vida, que eu tenho certeza que ela só tem a melhorar se você colocar em prática tudo que aprendeu aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta para agregar mais valor na vida dela também. Se inscreve aqui nesse canal para não perder. Estão escutando? Estão conseguindo me ouvir? Sim, né? Sim, boa noite. Ok. Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, certo? Vamos começar com o que estudamos na aula passada. Só para relembrar, para a gente tentar fixar o conteúdo na cabeça, certo? Foi o quê? Estação de retrabalho. A gente viu na aula passada como liga uma estação de retrabalho, como a gente coloca a temperatura, como a gente muda a temperatura, diminui, aumenta, como a gente aumenta a questão do soprador de ar, que vem junto com a estação de retrabalho, como a gente aumenta o fluxo de ar que sai, como a gente aumenta a temperatura, diminui a temperatura para remover alguns componentes de um circuito elétrico, certo? Como a gente muda a questão, a gente viu alguns bocais do soprador de solda, a gente viu algumas coisas com relação ao ferro de solda, como abrir, toda essa parte técnica de ligar, desligar, mudar um bocal, ou utilizar uma ponteira do ferro de solda. Vimos algumas ferramentas que a gente utiliza, como o estanho, a solda em pasta, a gente viu o que mais? Fluxo de solda, a gente viu a questão do que faz limpeza do produto, que a gente utiliza para fazer a limpeza dos componentes, depois que a gente remove, e depois que a gente coloca no lugar, tem que fazer sempre uma limpeza, né? Eu posso usar o thinner, que algumas pessoas utilizam, ou eu utilizo mais o álcool isopropílico. O álcool isopropílico, que é o que eu mostrei para vocês na aula passada, certo? Que é para limpeza de placa. A gente teve algumas noções também, conceitos básicos de eletricidade, de onde surgiu, o que é eletricidade, a gente viu algumas grandezas, tensão elétrica, corrente, resistência elétrica, que são as principais que a gente vai mais utilizar, a gente vai mais abordar hoje em dia, né? E no nosso curso. E também com circuitos eletrônicos. O que é um circuito eletrônico? Que são, que eu mostrei para vocês, são aqueles circuitos onde tem vários componentes interligados, tem entrada, uma voltagem X, que alimenta todo o circuito para chegar na finalidade, ou ligar um celular, ou ligar um computador, um notebook, certo? Isso tudo foi o que a gente aprendeu na aula passada. Antes da gente entrar na aula de multímetro, porque hoje o conteúdo dele é bem sucinto, e assim, para vocês terem uma compreensão maior, já que a gente não está na aula presencial, não está na aula EAD, mas para vocês terem um entendimento maior, eu separei um vídeo aqui de um curso que eu tenho, de multímetro, que ele explica bem certinho alguns dos principais pontos, para que serve e tal, para vocês assistirem, certo? Após esse vídeo, eu vou começar a explicação aqui, com os multímetros que eu tenho, mostrando para vocês, fazendo algumas medições com vocês aqui. Vou ligar a câmera do celular, né, conectar ao computador, e vou fazer passo a passo. E assim que a gente assistir esse vídeo, que eu for começar dando passo a passo, de como ligar, de como utilizar cada coisa, aí vocês vão fazendo as indagações, se estão com dúvida, professora, não entendi, certo? Vou passar um vídeo aqui para vocês terem uma compreensão maior do que essa ferramenta multímetro. Antes de começar, antes de passar o vídeo, eu queria saber, vocês já ouviram falar no multímetro, já mexeram, já tiveram a oportunidade de ligar um multímetro, de utilizar um multímetro ou não? Eu nunca tive essa oportunidade, não.
mas sabe o que é um multímetro. Para a verdade, de saber hoje, né? Quando ela estava me explicando, eu fui olhar o que era. Entendi. Você nunca viu assim de perto um multímetro? Não, nunca vi, não. Não. Então, vamos lá. Aqui. Vocês estão conseguindo escutar o vídeo? Tá. E vamos chegando aqui a mais uma aula especial. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre um aparelho mais utilizado na eletrônica, que é o multímetro, certo? E nessa aula você vai ver coisas fascinantes sobre este aparelho. Vamos a essa aula de hoje. Multímetro. Esse é um dos aparelhos que você tem que ter, obrigatoriamente você tem que ter, porque esse é um aparelho fantástico que nós utilizamos na eletrônica, certo? Vamos ver algumas coisas sobre ele. Eu tenho aqui uma imagem, na verdade duas imagens sobre o multímetro, e o que você precisa saber que o multímetro ele é um aparelho que faz múltiplas medições. Tá vendo esse multi aqui, ó? Esse multi vem de múltiplas. Então, ele é um aparelho que faz múltiplas medições, porque em tempos passados, se você precisava medir tensão, você precisava de um aparelho. Se você precisava medir corrente elétrica, você tinha que ter outro aparelho. Se você precisasse medir resistência elétrica, você precisava de outro aparelho. Então, para cada tipo de grandeza que fosse a ser medida ou aferida, você ia precisar de um aparelho específico para isso. Assim, qual foi a ideia? A ideia foi pegar todos esses aparelhos, todos esses estilos de medições e colocar em um único aparelho, porque não era interessante você andar com 10, 12 ou mais aparelhos de medições para poder estar sempre verificando uma coisa ou outra, era inviável, sendo que poderia estar tudo dentro de um único aparelho. E o multímetro é essa maravilha da ciência aí para nós que trabalhamos com eletrônica, que ele faz múltiplas medidas em um único aparelho. E aí o que é que você pode ter de múltiplas medidas? A primeira coisa que você precisa saber é que um multímetro ele pode conter um ohmímetro, ele pode conter um amperímetro, ele pode conter um voltímetro, um capacímetro, um frequencímetro, um termômetro, um indutímetro e outras coisas que eu talvez não tenha colocado aqui, certo? Então, de onde vem isso? Você observa aqui uma coisa, que as grandezas sempre estão relacionadas. Então, nós temos ohmímetro, essa parte aqui, ó, ohm, ou seja, a resistência elétrica ela é dada o quê? Em ohm. Então, o aparelho que mede a resistência elétrica, ele é um ohmímetro. A corrente elétrica, ela é dada em amperes. Então, o aparelho que faz a sua medição, ele é um amperímetro. A tensão elétrica, ela é dada em volts. Então, o aparelho que faz a sua medição, ele é um voltímetro. Então, você percebe que sempre está relacionado com a grandeza a qual está sendo aferida, certo? Temos aqui o capacímetro, que é de capacitância, que nós iremos ver tudo isso aqui mais adiante. Frequencímetro para frequência, termômetro para temperatura, indutímetro para indutância. Então, tem coisas aqui que você ainda não ouviu falar, né? Neste nosso curso aqui, a proposta, estou imaginando que você tenha zero conhecimento, mas que nós iremos falar a respeito de cada um desses tipos de variáveis aqui. A primeira coisa que eu quero que fique claro é essa, que o multímetro é um aparelho multimedidas que contempla todos esses aqui, ó, essas grandezas, faz a medição de todas essas grandezas, ou simplesmente de algumas delas, ou delas com outras grandezas. Tipo, esse aparelho aqui, que é o que nós iremos utilizar, ele é um ohmímetro, ele é um amperímetro, ele é um voltímetro, ele não é um capacímetro, ele não é um frequencímetro, ele é um termômetro e ele não é um indutímetro. Ou seja, o multímetro pode fazer medições de todas essas grandezas aqui, ele pode fazer de algumas delas, ele pode fazer de todas elas e mais outras. Então, é assim, cada fabricante vai agregando algo novo ao multímetro. E aí, fazendo essa distinção do que é um multímetro, eu quero agora que você faça uma outra distinção. Existem multímetros digitais, que nesse caso é este daqui. Esse aqui é um multímetro digital. E tem os multímetros que nós chamamos de analógicos.
Então, os multímetros analógicos, eles têm algo específico em que eles trabalham melhor. Mas eu quero que você fique também sabendo que os dois se equivalem, os dois fazem as mesmas coisas, certo? Nas suas referentes medidas. Então, esse aqui é um ohmímetro, você vê que ele tem aqui a parte de ohmímetro, de voltímetro e de amperímetro, certo? E esse daqui também contempla essas coisas e algumas coisas a mais. Eu acredito que 90% ou até mais, 90% das vezes, ou até muito mais do que isso, você vai utilizar o digital. E apenas 10% ou até bem menos você vai precisar do analógico. O analógico é quando você já tem uma certa experiência e você precisa de alguns detalhes específicos na parte de manutenção de placas. Tem alguns componentes que é muito melhor você medir com o analógico do que com o digital. Não que o digital não faça essas medições, mas é porque ele termina dando uma resposta melhor para você entender se aquele componente está com defeito ou não. Porém, os dois fazem as mesmas coisas nas suas respectivas medições. Então, um ohmímetro de um vai ser igual ao ohmímetro do outro, um amperímetro de um vai ser igual ao do outro, certo? O que eu indico é você comprar um digital. E agora vamos ver algumas coisas mais sobre o multímetro. Uma das coisas que você precisa saber sobre o multímetro é o seguinte, é que ele geralmente vem com 2 cabos, porém as suas entradas aqui elas vêm 3 ou mais. E aí você precisa entender o que quer dizer isso, porque você tem 2 cabos e você tem várias entradas aqui de conexões. Então aqueles cabos ali você pode colocar aqui, ó, nós temos 3 entradas e 2 cabos. E aí, como é que você vai saber isso? E cada multímetro muda, uns tem 4, outros tem mais. E aí tem aparelhos que vêm a cor indicando, outros não vêm. O que você precisa ficar atento, primeiramente, é a um detalhe aqui das conexões dos cabos. Então nós temos geralmente, isso aqui é um padrão. O cabo tem um preto e tem um vermelho. São dois cabos. Vou botar aqui, ó, 2 cabos. Que esses cabos nós chamamos de ponteira de prova, não o cabo em si, mas essa pontazinha aqui nós chamamos de ponteira de prova ou ponta de prova, porque essa aqui é a parte onde você vai pôr lá para fazer a prova, para verificar, né, o que você está querendo medir. Então, através dessas ponteiras. Para o caso das conexões das ponteiras, não leva muito em consideração a cor, porque tem multímetro que vem tudo vermelho, tem uns que vem tudo amarelo, tem uns que vem tudo preto, então não vá muito pela cor. O correto seria ser o preto, sempre da cor preta para conectar o preto e os demais. Mas eu não quero que você se baseie pela cor, sempre se baseie pelas nomenclaturas. Esse com aqui, ó, com, você vai colocar a ponta de prova, a ponteira preta ou cabo preto, sempre ele vai onde tem o nome com. E se você observar aqui, ó, o com está relacionando a essa entrada, esse V ômega mili A está relacionado a essa entrada e esse 10 ADC está relacionado a essa entrada. Sempre tem que ter isso daqui no multímetro. Pode estar de maneira diferentes, porém essa nomenclatura aqui ela tem que estar indicando assim, ó, sempre a entrada tem que estar próximo ali àquelas nomenclaturas para você identificar que está relacionando a elas, certo? E se você ver, também tem umas listinhas aqui, ó, dizendo que você pode conectar esse com esse, você pode conectar esse daqui com o último lá. Então, para começar, o com sempre vai a ponteira preta do multímetro. E ela não sai daqui, ela vai ficar aqui sempre. O preto sempre vai ficar conectado no com. O cabo preto sempre vai ficar conectado no com. Já os vermelhos, você sempre vai mudar de acordo com a função que você está desejando. Como este é um aparelho multimedidas e cada grandeza, cada variável tem uma maneira a ser medida, então nós temos que ter entradas diferentes para que as medidas possam ser feitas da maneira correta. E aí, se você tentar fazer da maneira incorreta, tentar medir alguma coisa que era para ser medido aqui nesse ponto e você colocar o cabo nesse local aqui, você pode danificar o seu aparelho permanentemente, certo? Então ele pode se tornar inválido. Aí o que é que você tem que saber? Vamos lá. Observa aqui que todos eles vão ter suas nomenclaturas. A ponta de prova preta, vamos supor que você queira medir tensão. Então, está dizendo o seguinte, se você colocar a vermelha aqui e a preta que sempre vai estar aqui nesse ponto, você vai conseguir medir ao V de volts, tensão, tá vendo?
a letra ômega de ohm, então você vai conseguir medir resistência elétrica aqui. E esse Mzinho e o A, nós já aprendemos aqui a questão dos submúltiplos, né? Então aqui é um miliamperes. Então até miliamperes você vai conseguir medir aqui nessa entrada. Mas que miliamperes são esses? Aqui ele vai dizer, ó, aquele é porque não dá para ver aí, a foto ficou um pouco ruim. Aqui está dizendo 200 miliamperes máximo. Então, se você estiver medindo alguma coisa que seja até no máximo de 200 miliamperes, você pode deixar o preto aqui e conectar o vermelho nesse ponto. Se você quiser medir tensão elétrica, você pode medir ela aqui, ó. Aí ele diz, ó, máximo 600V, e tem dois símbolozinhos ali que nós iremos estudar ainda esses símbolos em aulas posteriores, mas eu já vou aqui ó, colocar para você. É um tracinho com outro traço pontilhado, e tem um outro ali que é um tiozinho, daquele que nós utilizamos na letra não. Certo? Esse daqui de cima, que é retilíneo, ele está indicando uma tensão ou corrente contínua. Nesse caso aqui, como nós estamos falando de tensão, então é tensão contínua, e esse daqui é tensão alternada. Ainda você vai ver sobre essas características da tensão e da corrente elétrica. Mas aí, se você quiser medir tensões de até 600 volts, seja contínua ou alternada, vai ser nesse ponto aqui para este aparelho específico, que é o que ele está dizendo aqui, certo? Então, fica desta maneira. Se você desejar medir uma corrente que seja acima de 200 miliamperes, aí você não pode medir aqui, senão você vai danificar o aparelho. Aqui ele diz, ó, que para conexões aqui, ó, acima de 10 amperes, ó lá, 10 amperes no máximo, quer dizer, acima não, desculpa, até no máximo 10 amperes você vai deixar a ponta de prova preta aqui, vai tirar a vermelha daqui e vai colocar a vermelha neste ponto. É assim que você vai conseguir fazer medições de correntes acima de 200 miliamperes até no máximo 10 amperes, certo? E aqui o que está dizendo aqui é essa mesma coisa, aqui, ó, 10 ADC. Esse ADC ali, ó, ADC é do inglês, certo? Ele está dizendo ali, ó, amperes, aquele A é de amperes, direct current, ou corrente contínua, porque é do inglês. No inglês eles chamam corrente direta, aqui nós chamamos de corrente contínua, certo? Então, vai se acostumando com essas nomenclaturas aí. Sabendo disso daqui, eu vou trazer agora mais uns modelozinhos de multímetros para você ver essa questão das entradas, como elas são diferentes. E nós vamos, à medida que o curso vai passando, nós vamos entendendo como é que usa e como é que faz essas medições. Eu não vou te explicar aqui todas essas funções do multímetro, porque não vai ser necessário isso agora, só vai causar confusão na sua memória aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprendendo passo a passo, certo? Vamos ver algo aqui mais interessante. Então aqui eu tenho 3 modelos de multímetros e o mais básico é esse daqui, ó. Esse aqui é o que todo mundo, quando começa aprendendo eletrônica, geralmente compra esse porque ele é baratinho, é 30, 40, 50 reais, depende aí da sua região. Mas você vai encontrar esse aqui muito barato. Esse é um multímetro muito fuleirinho, mas ele é muito, mas muito útil mesmo. Eu aconselho, se você está começando e tem poucos recursos financeiros, comece com esse daqui. Certo? Mas lembrando que multímetro não é um aparelho descartável. Se você tiver condições de investir em um melhor, em um mais moderno, em um que seja mais preciso, pode investir, porque isso aí vai ser para a sua vida toda e mais 10 anos, certo? E aí o que acontece? Nesse primeiro caso aqui, você vai ver o seguinte, deixa eu dar um zoom. Você vai ver que ele tem 3 entradas, ó lá, e agora aqui as nomenclaturas mudaram. Então aqui eu tenho ó, o com, ó lá, o com e um símbolozinho de terra, porque esse com aqui é como se fosse o retorno, é como se fosse o negativo da nossa bateria, né? O negativo do multímetro. Então esse com aqui sempre vai ficar o cabo preto. Se você observar aqui, ó, aqui é amarelo também porque está por cima, mas todas as entradas aqui têm uma cor única, então você não pode se basear pela cor, você tem que se basear pelas nomenclaturas. E aí ele diz o seguinte, ó, se você quer medir tensão, resistência e correntes em miliamperes, você pode colocar o vermelho aqui. Porém, você tem que estar atento a um detalhe, que a tensão que vai ser medida aqui, ele está dizendo, ó, pode ser até no máximo 1000 volts de corrente contínua, ó lá, um tracinho e outro tracinho pontilhado. Você pode medir no máximo 750 volts, aqui tem um tiozinho, ou seja, dizendo que é alternada. Se for corrente, você pode medir até 500 miliamperes, se for corrente, certo? No máximo 500 miliamperes. Se você quiser medir algo maior, você vai ter que tirar a ponteira de prova daqui e colocar aqui.
E aqui você vai conseguir medir correntes até 10 amperes, igualzinho o caso anterior lá. Mas teve algumas mudanças aqui, você viu que a tensão lá era até 600 volts para todos. Aqui não, aqui é 1000 volts para a corrente contínua e 750 volts para a corrente alternada. Perfeito? E aí vamos ver o outro aqui, ó, um de 4 entradas para você identificar o que nós acabamos de estudar agora. Esse daqui diz, ó lá, o com, tá vendo? Com, tá aqui no preto, ele está aqui preto, ficou fácil, mas você vai pelo nome, com, então o preto ficaria aqui. Se você quiser medir tensão, resistência, e esse HZ aqui, ó, esse aqui é frequência, é hertz, que nós ainda veremos também no nosso curso a respeito de frequência. Aqui é um símbolozinho de um diodo, certo? Para algumas funções específicas que nós também veremos. Aqui não dá para ver, mas ele é um símbolo de um capacitor. É um tracinho e dois outros traços em paralelo. Então, se você quiser medir capacitância, que é o capacímetro que nós falamos no início da aula, você também pode medir com o preto aqui e o vermelho aqui. Agora, e aqui também ele diz aqui as tensões máximas, entendeu? Não dá para enxergar aqui, está um pouco ruim, mas você sempre vai ter essa nomenclatura no multímetro. Se você quiser medir correntes, olha lá, em miliamperes, certo? Aqui já não consegue medir corrente aqui. Você está vendo aqui o A aqui de corrente de amperes? Não tá. Então, se você quiser medir corrente, você teria que tirar o vermelho daqui e colocar aqui. O preto permanece lá. E aí ficaria aqui para a corrente de miliamperes. Ele também vai dizer qual é o máximo aqui, que não estou conseguindo enxergar. Vamos imaginar que seja 500 miliamperes. Então, você poderia fazer aqui. Se você quiser medir acima dessa corrente, você teria que tirar o vermelho daqui e colocar nessa outro local aqui para medir correntes até no máximo de 20 amperes. Certo? Nós temos aqui uma chave seletora, então aqui você vai selecionar qual o tipo de aparelho que você vai querer. Aqui estão os aparelhos, então aqui é o voltímetro, tá vendo o V? Voltímetro. Aqui também um voltímetro, só que para tensão alternada, aqui para tensão contínua. Aqui ó, o amperímetro para a corrente alternada. Aqui é o amperímetro para a corrente contínua, nessa faixa aqui, ó, amarelinha. Aí você vai vendo, ó, cada vez que você gira aqui a chave seletora, você vai parar em um equipamento diferente, mas nós veremos isso com muita mais tranquilidade. Fica tranquilo. Vamos focar somente aqui nas conexões. Vamos ver esse outro aqui, ó, que coisa linda. Esse aqui é bem legal, que você muda a chave seletora, vamos supor, para a tensão contínua, e quando você colocar aqui, ele vai escolher a escala de forma automática. Nesse aqui não, você vai ter que escolher a escala. E essa questão de escala nos multímetros, nós vamos ver também na nossa aula sobre ohmímetro, que já está chegando. E aí, aqui nós vamos ver o seguinte, ó, o preto, ó lá, o com, tá vendo? Com, o preto vai ficar sempre aqui, neste local. E aí, se você quiser medir tensão, frequência, resistência, cap de capacitância, C aqui, ó, esse C de graus Celsius, vai ser aqui F de Fahrenheit, também você consegue medir colocando o preto aqui e o vermelho aqui. Se você quiser medir correntes de microampere até miliamperes, quanto? De micro até no máximo 600 miliamperes, você tira a ponteira vermelha daqui e encaixa aqui e vai medir essa corrente ou vai aferir essa corrente. Se você desejar verificar correntes que são acima dessa quantidade aqui, que é 600 miliamperes, você vai tirar a ponta vermelha daqui e vai colocar aqui. Eu estou achando que é 600 aqui, né? Mas vamos imaginar que fosse 600. E aí, você fica atento a esses detalhes do multímetro. Existem multímetros diferentes, cada um que comporta uma quantidade de variáveis diferentes a serem medidas dentro deles. E o mais importante é você ter um multímetro digital, mas lembrando que existem também os multímetros analógicos. Não iremos falar muita coisa sobre eles aqui, a não ser que seja necessário. Eu tenho uma grade do curso e nessa grade não está previsto falar sobre multímetro analógico neste curso, mas de repente pode ser interessante e eu fazer o acréscimo desse aparelho de medição aí para melhorar em alguma coisa aí, mas não vai ser tão necessário assim. Certo? Vamos às nossas próximas aulas. Isso aqui é só uma introdução ao multímetro, só para você entender esses conceitos principais do multímetro. E à medida que o curso for passando, nós vamos estudando o multímetro na função ohmímetro. Nós vamos estudar o multímetro na função voltímetro, somente voltímetro. Então, nas aulas que vão suceder, nós vamos falando de cada aparelhozinho que tem dentro do multímetro, que são necessários, que são úteis ao nosso estudo. Vamos à nossa próxima aula. Pronto, deu para entender mais ou menos o que é o multímetro, né? Vamos voltar aqui.
Antes de adentrar sobre o multímetro a fundo, a gente vai só saber o que é um sensor, certo? Ah, professora, o que é um sensor? Ele é um elemento que ele é imprescindível para a tomada de medidas, certo? Ele se encarrega para transformar a variação da magnitude a medir um sinal elétrico. Os sensores, eles se dividem em passivos, que são aqueles que precisam de energia externa, e os ativos capazes de gerar sua própria energia. O que são sensores, professor? Não sei o que é isso, não. Tipo aqueles sensores, quando a gente vai no banco, que abre a porta do banco, quando a gente pisa, ele abre, isso ali é um sensor. Aquilo é um sensor. Ah, eu cheguei, estava tudo escuro na minha casa, ou na empresa que eu trabalho, e assim que eu cheguei, o sensor viu e acendeu as luzes. Isso é outro sensor, certo? Deu para entender, gente, o que é um sensor? Vocês entenderam o que é um sensor? Professor, o meu tinha caído a internet aqui, ó. Agora que estava explicando a respeito do motivo. Mas ali foi só um vídeo introdutório. Eu vou ainda mostrar para vocês. E qualquer coisa, a aula fica gravada, depois a Andressa disponibiliza. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o que é um sensor? Eu estava falando, Francisco, que um sensor geralmente é tipo aquele sensor de banco, quando a gente entra, que ele abre a porta, do banco não, do shopping. Você vai no shopping, você pisa no tapete, a gente pensa que é o tapete que tem um sensor, mas não, às vezes o sensor fica em cima, e ele abre a porta, ou então você está entrando no lugar que está com a luz apagada, e quando você entra, ele sente sua presença, o sensor, e ele acende as luzes, certo? É isso que eu estava explicando sobre os sensores. Vamos começar sobre multímetro, certo? Como o próprio vídeo falou, o multímetro, antigamente, em tempos passados, ele não existia. Então, era uma ferramenta para medir cada grandeza. Então, eu quero medir tensão elétrica, tinha uma ferramenta X. Eu quero medir a corrente elétrica, tinha outra ferramenta, certo? O que foi que aconteceu? E o que é o multímetro? Foi a junção de todas essas ferramentas, até por conta da gente levar muitas ferramentas, dá muito trabalho, levar vários equipamentos para fazer aferições. Então, o que foi que aconteceu? Fizeram um multímetro, que com ele eu consigo medir várias grandezas elétricas, como tensão, corrente, resistência, capacitância. Então, ele serve para isso, para aferir todas essas grandezas elétricas, certo? E existem 3 grandezas básicas que o multímetro mede com precisão, e é o que a gente mais vai utilizar, certo? Que, com base nela, é possível empregar esse instrumento numa infinidade de aplicações, que são, basicamente, a tensão, corrente e resistência. As 3 grandezas básicas... Oi. Vou continuar. As 3 grandezas básicas, como eu tinha falado, é tensão elétrica, que é medida em volts, corrente elétrica, que é medida em ampere. Quando a gente for medir a corrente elétrica, a gente sempre mede em ampere. E resistência elétrica, que é medida em ohms. Geralmente, nós iremos utilizar somente essas 3 para trabalhar com manutenção de computadores, certo? E também de celulares. Com multímetro, nós podemos medir ohmímetro, que é da resistência elétrica, amperímetro, que é da corrente, voltímetro, que é tensão elétrica, capacímetro, que é capacitância, frequencímetro, que é frequência, termômetro, que é temperatura, e indutímetro, que é indutância. Nem todos os multímetros conseguem aferir todas essas grandezas, certo?
Nem todos conseguem. Os mais básicos só conseguem ohmímetro, amperímetro, voltímetro e capacímetro. Geralmente são essas quatro que eles mais utilizam, nos multímetros mais simples, certo? Vamos começar aqui. Vou ligar a câmera. Só ligar na câmera do celular. Vocês estão vendo aí minha tela, certo? Vou mostrar para vocês. Ó, gente. Deixa eu puxar pra cá. Vou colocar aqui no cantinho, já já eu aumento, certo? Eu explicando. Ó, gente, vamos começar. Esse aqui é um multímetro digital, certo? E nele contém os bornes. O que são bornes, professora? Geralmente, quando a gente fala em bornes, se diz essas entradas aqui, ó. Essas quatro. O que a gente vai utilizar lá, se eu não me engano, tem 3 entradas. Ele é mais simples do que esse que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, essa é a porta, esses são os bornes, que também a gente chama de portas, mas geralmente, tecnicamente falando, são bornes, certo? Essa porta com, vocês estão conseguindo ver? Sim. Ó, essa porta com aqui, ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ser, vamos dizer, a negativa. A porta negativa, que fica a ponteira preta, certo? As demais, utiliza a ponteira positiva, que é só para alterar, para ver se a gente vai medir tensão, se vai medir capacitância, se vai medir resistência. O outro é corrente, miliampere e o outro é ampere, certo? Aqui tem alguns símbolos, que é o que a gente mais vai utilizar, que esse V aqui, não sei se dá para ver, mas está ruim, né? Mas é esse mesmo símbolo que está aqui, certo? Esse V com uma linha reta em cima, pontilhada, significa tensão contínua. O V, com esse tio aqui embaixo, é tensão alternada. Da mesma forma, a corrente elétrica. O A significa corrente elétrica, certo? Esse aqui é a corrente alternada e o de baixo é a corrente contínua, certo?
Professora, Oi. essa corrente alternada é o que significa ela? Corrente alternada é quando ela é diferente, vamos supor. Ela entra 5 volts, vamos supor, ela entra 110 volts, mas nunca dá 110, às vezes dá 99, 98, fica se alternando. Certo? Ela não tem aquela contínua, significa que se entrar 5 volts, vai sair 5 volts, e vai, no percurso vai ser 5 volts, não vai mudar. E a alternada é porque ela se altera, vamos supor, o equipamento está a 110 volts, mas nunca a energia chega a 110, às vezes é 111, 112, às vezes é 99, às vezes é 90. Deu para entender? No caso, tem um problema. Não, não, porque existem esses dois tipos. Tanto a contínua, que são programados para ser aquela voltagem ou aquela corrente, como a alternada. Certo? Vou mostrar para vocês como... Alguma dúvida, Francisco? Não. Esse é o multímetro digital, como eu mostrei para vocês, e esse é o analógico. No curso, nós não iremos... Eu acho que nós não iremos utilizar o analógico. Nós só iremos utilizar o digital mesmo, certo? Vamos para o digital agora. Falar um pouco do multímetro digital. Eu peguei essa estrutura do meu, certo? Ó, vamos lá. Isso aqui a gente chama de chave seletora. Isso aqui. Diferente de alguns multímetros que ligam aqui em cima, esse especificamente, ele está no off, está desligado. Então, para ligar, é só eu mudar a chave seletora para o que eu quero medir. Certo? Esse é o display de LCD dele. Essa primeira chave aqui, que o nome é Select. O nome que está aqui é Select, certo? Ele serve para a gente colocar, se nós queremos, no modo DC, que é contínuo, ou AC, que é alternado. Certo? O 3, esse aqui é uma range, o nome é range. Professora, desculpa interromper, mas tem um aluno aí dizendo que não está vendo o multímetro não, tá, senhora? Tá dando para ver? Pronto, agora ele está dizendo que está vendo. Pronto, vamos lá novamente, do início. Isso aqui a gente chama de chave seletora, certo? Isso é um multímetro digital. Essa parte aqui é o display. Esse aqui é o Select, o nome Select. Eu acho que não dá para ver porque não é tão nítido essa câmera. Mas ele serve para a gente selecionar se quer uma corrente contínua, uma tensão contínua ou alternada, certo? Aqui é onde a gente seleciona. Esse range, ele serve para meio que travar. Deixa eu olhar aqui. Porque você deixa, como no range, você deixa ele como se fosse uma escala manual, certo? Esse outro aqui é o REL, REL, que você seleciona o modo relativo. E esse é o Hold, que a gente chama, certo? Ele congela a leitura, vamos supor. Eu estou medindo aqui e não consigo ver ao certo, eu quero que congele. Aí eu deixo pressionado e ele vai congelar a medição que der no multímetro. Quando parar, ele congela e eu consigo ver, certo? Esse aqui é a chave seletora, como eu falei para vocês. É onde a gente liga e seleciona qual é a grandeza que a gente vai medir. Isso aqui são as escalas, cada escala, certo? Que a gente vai utilizar
Isso aqui é só para vocês terem uma noção, certo? Para que serve o multímetro. Não é necessariamente vocês vão pegar tudo do que é o multímetro, como utilizar, não. Isso aí vai ser nas nossas aulas práticas lá, que a gente vai utilizar, então vocês vão entender a fundo, certo? Cada passo desse. Como explicado aqui são os bornes, que tem a porta com, que é sempre a negativa, e as demais que são as positivas que a gente altera, certo? Essa porta com, a gente nunca pode alterar, nunca pode ser alterada. Vou fazer uma explicação para vocês aqui. Ó, essas aqui são as ponteiras de prova, certo? Ponteiras de prova utilizada. Essa preta sempre é utilizada na porta com. Não pode alterar. Ela sempre tem que ser conectada na com. Tá dando para ver? Pronto, nessa porta com. Ela sempre é utilizada aí. E essa outra, que é a ponteira vermelha, ponteira de prova vermelha, ela vai se alternando nessas três. Ah, eu quero medir tensão, voltagem, boto nessa. Ah, eu quero medir corrente, miliampere, nessa. Eu quero medir corrente em amperagem, nessa. Que é até 10. Certo? Geralmente a gente vai utilizar mais essa. Que é onde tem a maioria das coisas que a gente utiliza, que é volts, que é ohms, que é hertz, certo? Vou mostrar para vocês. Ah, professora, minha casa deu uma queda de energia. Deixa eu botar aqui. Melhorou? Na minha casa, deu uma queda de energia e os equipamentos não estão mais ligando, não. Já aconteceu isso ali na casa de um cliente, ele dizendo que o computador não estava ligando, tinha queimado. E quando eu cheguei lá, a tensão dele não estava... A tensão 220 volts não estava chegando na residência dele. Estava em 110, dava 80, então estava com problema no contador dele. Deu um curto-circuito lá e queimou o contador. Então, queimou uma peça do contador dele e não estava chegando a energia que era para chegar. Ah, professor, como é que eu meço a tensão elétrica? Sempre tensão, quando a gente for medir, ela é simbolizada por volt, que é no V, certo? O V com tiozinho. Ó. Esse, ele vai automático, tá vendo? Tá dando para ver? Ó, tá em volt alternado. Aí vamos medir aqui. No caso, ele não para não, essa letra, professor. Ai, mãe, Os Não, números, né? não. Às vezes, depende da grandeza que você vai medir. Algumas vezes fica 0L, que é infinito, como se fosse um infinito. Não façam isso em casa, tá? Você que se leva um choque, aí depois vai dizer, a professora que me ensinou, mandou fazer na sala, eu vou choque, morreu. Aí, essa tomada, ela tá ligada, certo? Aí eu quero medir a voltagem que tem na tomada. Então, eu boto uma ponteira, não boto na do meio, que a do meio é a fase neutra, certo? Então, só vou botar numa extremidade e na outra extremidade. Pronto. Então, ah, professora, tem tem polaridade? Não, você pode botar a ponteira de prova de um lado ou de outro. Certo? Ó, vocês estão vendo? Aqui é 220 volts. Mas ele fica alternando. Por quê? Corrente alternada. Tá dando para ver? Sim. Ó, 250. Estou vendo a hora que vai meus equipamentos aqui, ó.
certo? Isso é a nossa tensão, que é medida em volts. Ah, professora. E como é que eu meço uma bateria? Bateria já não é mais em corrente, em tensão alternada, certo? A gente bota em tensão contínua, bateria normal. Agora, isso aqui você tem que realmente colocar no correto, ó, positivo, negativo. Não posso colocar de qualquer forma, não. Então, negativo é o preto e positivo é o vermelho, certo? Tá, separar. Vocês estão conseguindo ver? Dá 1,5. Certo? 1,5. Estão vendo aí? Não ouvi muito bem, não. Pronto, ele deu 1,5. Deixa eu botar no... Dá 1,56, se eu não me engano. É porque ele sempre... Tá vendo? É 1,5 essa bateria. Deu para entender, gente? Geralmente a gente vai Mais ou utilizar... menos. Mas isso aí vocês vão pegar mais na prática. O que é que eu quero explicar para vocês? Que nós iremos utilizar mais a questão da tensão, da corrente e da resistência, certo? Aí vamos utilizar capacímetro também, que é para medir os capacitores. E é só a forma como vocês vão medir, certo? Porque às vezes um cliente chega, não está funcionando, o computador não liga, a gente tem que verificar a energia, se está chegando. Então, a gente mede a energia da nossa casa, ela é lida como energia alternada, certo? Ela não é contínua, porque ela tem essa oscilação muito grande. Em vez de ser 220 cravado, não, ela vai para 250 e pouco, volta para 100 e pouco, e fica oscilando, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, só aprender mais mesmo. Não, mas com o tempo vocês vão pegando direitinho. Aí deixa eu mostrar outra coisa aqui. Professora, como é que eu faço? Eu tenho uma fonte de bancada. Fonte de bancada é isso. Essa bichinha aqui. A que a gente vai utilizar lá, ela é maior. A minha é mais simples, certo? Então, como é que eu posso medir para ver se minha corrente contínua, porque fonte de bancada, você coloca a voltagem que você quer utilizar. Não é alternada, certo? Ela é contínua. Aqui, ela está em volt, ela está 4,8, certo? Em volts. Da mesma forma, a gente vai utilizar aqui, que é volts, que é contínuo. Por que contínuo, professora? Porque ela não é para alterar. Geralmente, essas fontes, elas não são precisas. Então, aqui está 4,8. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto.
4,8, mas como ela não é precisa, ela pode ser que ela dê menos ou pode ser que ela dê mais, mas ela não altera no multímetro. Ela fica um valor X cravado, certo? Sempre a gente coloca a ponteira vermelha aqui, nesse, e a preta sempre na preta, certo? Só desencaixar aqui. Ó. Deixa eu afastar isso aqui. Vocês estão vendo aí? Ó. Aqui está marcando 5 volts, tá vendo? E aqui está marcando 5,1. Mas ela não se altera. Vocês estão vendo que ela fica fixa? A outra está 5,19, é o quê? Porque esse equipamento ele não é preciso. Ele não dá exatidão. Entendeu? Então, aqui ele está marcando no equipamento que está 5 volts. E aqui no equipamento que é mais preciso, que é o multímetro, está marcando que está 5,19 volts. Deu para entender? É contínuo. Por quê, professor? É contínuo. Porque ele não se altera. Isso é um problema de fábrica desses equipamentos de Achum. Que eles sempre ou dão mais ou dão menos. Mas ele é contínuo, porque ele não se mexe. Você não consegue, ele não altera. Não está em 6, nem está voltando para 4, não. Ele está fixo. Deu para entender, né, gente? O que é tensão alternada e contínua? E como medir? Professora, e se usar um medidor da tensão contínua com alguma tensão corrente, o que acontece? Queima o seu equipamento. Você acaba que queima o equipamento. Dependendo do que a voltagem, vamos supor, aqui nesse, ele fala que a corrente contínua, você pode utilizar até 1000 volts. Vamos supor, se for medir uma coisa que é mais de 1000, vai queimar. Provavelmente, o que é que acontece? Se eu trocar, se eu for, vamos supor, tá aqui no contínuo, voltagem contínua, e eu quero medir minha energia elétrica, que é alternada. O que é que vai acontecer? Pode ser que dê algum problema no seu equipamento. Ou somente na bateria do equipamento. Ok? Oi. Como é que nós sabemos se ela é contínua ou ela é alternada? Isso, ó, para saber que é o contínuo ou alternada, é fixo. Alternada só é nossa energia elétrica. Nossa energia elétrica que a gente utiliza na nossa casa, ou eólica, ou de qualquer forma, a energia que a gente utiliza para ligar os aparelhos domésticos de casa, ou qualquer equipamento, são sempre energias, são sempre tensões alternadas. Deu para entender? E a contínua, professor, o que é as contínuas? São todos os aparelhos que a gente utiliza, vamos supor. Celular. Quando a gente vai medir celular, a gente não utiliza tensão alternada, porque é contínuo, são circuitos que não alteram. Se ele entra 5 volts,
ele tem que estar 5 volts na bateria. E no setor de carga, ele tem que estar 5 volts. Do mesmo jeito, notebook. É contínuo. Por quê? Porque se no meu carregador do notebook está marcando 19, ele entra, tem um conversor, né? O notebook, ele entra 220, mas ele sai 19 volts. Então, todos esses nossos eletroeletrônicos, eles são tensões e correntes contínuas, eles não são alternados. O conversor está na fonte, é? Oi? O conversor de voltagem está na fonte do carregador do notebook, é? Isso. Naquela fontezinha mais... O conversor fica aqui dentro. Essa parte maior é o conversor. Esse, como é universal, eu posso mudar de 12 a 24 volts. Mas, geralmente, os que vêm padrão de fábrica de notebooks, eles são... Esse meu notebook positivo, ele é 19 volts. Ah, professora, se eu tacar 20 volts, 21 volts aí, vai para a placa. Sua bateria e, consequentemente, os circuitos elétricos do computador. E se eu estar 16, possa ser que não ligue. Se eu estar 18, possa ser que ligue, mas dê algum problema no carregamento da bateria do notebook. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Entendi muito na parte do conversor que a senhora falou aí. Não entendeu na parte do conversor? Não, do Ó. nosso colega perguntou. Pronto, o conversor, para notebooks, ele vem dentro do carregador do notebook. Essa parte quadrada é o conversor. Por quê, professor? Ele é o conversor? Porque eu ligo na minha tomada 220 volts. E aqui dentro, ele tem um circuito elétrico que ele vai converter para a saída, que é essa parte aqui, 19 volts. Porque se ele entrar 220 e sair 220, ele vai explodir o seu equipamento, seu notebook. Deu para entender? Ó, o conversor, ele é basicamente assim dentro, ó. Então, essa parte aqui dentro é o conversor. Isso aqui... Eu vou deixar a tela da senhora maior, só para nós poder ver melhor. Ó, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Agora sim. Obrigado. Esse é o conversor. Isso aqui é uma placa de um carregador universal, certo? Geralmente o conversor é esse, que é o maior. Aí vem junto capacitores, certo? Resistores, fusíveis. Aí ele entra, nessa entrada, entra 220, e quando sai, que é os pinos aqui que eu tirei, que é a parte de saída, ele sai 19 volts, ou a voltagem que você queira. Deu para entender? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Tem diferença nas fontes que é no plugzinho da tomada ou as fontes que é no meio do cabo do carregador? Algum é melhor do que o outro? Ou alguma coisa assim? Não. Assim, geralmente, cada notebook ele vem com um padrão diferente, nem todos são iguais, mas não tem não. Eu, ultimamente, o meu ainda é original, porque não queimou, mas de outros equipamentos meus aqui, eu utilizo a universal, aquela fonte universal, que eu consigo, nessa chavezinha seletora, isso é uma chave seletora, consigo colocar qual a voltagem que eu quero, de 12 a 24 volts. Mas não tem diferença, não. Já em computador, professor, qual a diferença? No computador, a gente tem o circuito do computador, ele é para funcionar ou 220 ou 110. Professor, uma vez meu computador foi para 220 e queimou, porque a chave seletora da fonte não estava para 220 volts. Deixa eu pegar, ver se eu acho uma imagem aqui. Uma fonte.
Ó, dá para vocês verem aqui, essa chavezinha vermelha. Estão vendo? Sim. Pronto. Essa chave vermelha é a chave seletora. Vocês estão vendo aí que está 230 volts? Aí, se você mexer para o outro lado, ele fica 110. Então, se você quiser... Ah, professora, eu não tenho módulo isolador ou estabilizador. Aí, o que é que você faz? Você liga no 220, deixa no 220 ou 230, e você pode ligar essa fonte do notebook, do computador, desktop, diretamente na sua energia, que não vai queimar. Só se tiver uma queda de energia muito grande e papocar, o que eu não aconselho. Eu aconselho sempre deixar em 110 e você ter pelo menos um estabilizador. Professor, eu quero um estabilizador. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O estabilizador é isso. E aqui você coloca no 110, lá na fonte, e liga nele, e pode ligar no 220 normal, porque ele não vai queimar seu computador. Deu para entender, gente? Sim. Mais alguma dúvida sobre? Qual é a mesma diferença do estabilizador para o isolador? Um estabilizador, se ele der uma queda de energia muito grande, ele desligou, ele pode queimar algum equipamento do seu computador, certo? Ele não protege tanto. Já o modo isolador, tem alguns que são chamados de no-break, que eles são mais robustos e tipo assim, deu uma queda de energia, se você estiver usando seu computador com estabilizador normal, se cair sua energia, seu computador desliga. Porque o estabilizador, ele não sustenta, tipo assim, 5 minutos para mim poder desligar meu equipamento e não dar nenhum problema no sistema operacional ou em algum equipamento, componente do circuito. Ele desliga automaticamente. Faltou energia, ele, pum, desliga. E o modo isolador no break, o que acontece com eles, que são mais robustos? Desliga a energia, como ele está carregado, você dá o tempo de você desligar seu computador sem corromper o sistema ou sem corromper nenhum componente do circuito. Deu para entender? Então, o isolador é uma garantia para o computador não queimar. Isso. Pode ser que queime o equipamento, mas o computador não queima. É muito difícil, só se tiver um... Porque aqui não pode ligar direto a CPU na tomada, não? Pode, da forma que eu falei. Você pega aquela chave seletora, que eu mostrei para vocês, da fonte que fica de trás do desktop, e você muda para 220 volts. E aí, sim, você pode ligar diretamente na energia. Mas não é o aconselhável, porque se der uma queda de energia, pode ser que queime algum componente no circuito elétrico do computador, na placa-mãe. Certo? Deu para entender? Vamos passar aqui. Isso aqui é um multímetro analógico, certo? Essa parte aqui, a gente consegue medir ohms, certo? Aqui, voltagem. Esse aqui a gente não utiliza muito, o multímetro analógico, mas eu vou dar só umas exemplificações para vocês e mostrar aqui. E estabilizador das cavernas. Do mesmo jeito, aqui, esse tem três entradas. A com, que é fixa, não pode mudar, que é a ponteira preta, certo? Não pode mudar.
E a vermelha, que aqui você escolhe se vai medir voltagem, se é corrente, aí você só altera, certo? E ele é medido com essa ponteira aqui, ó. Que a gente não utiliza muito, não. Ele não dá com tanta precisão como os outros. Só algumas coisas, certo? Aqui vem explicando a ponteira, o painel de leitura, o espelho. Essa parte aqui é voltímetro, como eu expliquei para vocês, o ohmímetro, terminal positivo, esse é o terminal negativo, que é o com. Essa parte aqui mede amperímetro, voltímetro, e essa daqui é a chave seletora, certo? Esse aqui é o ajuste do ohmímetro, essa bolinha. E a gente vai como já foi mostrado, né? Como medir tensão. Vamos ver aqui. A gente vai utilizar mais essas três: tensão, corrente e resistência. Vou mostrar para vocês também outra grandeza aqui, que é medir capacitor. Priscilane, Oi. com o multímetro ele substitui a presença do teste, né? E que teste você quer dizer? Não, aqueles testes próprios de energia que a gente coloca para ver se tem energia ou não. O multímetro substitui ele, né? Sim, porque quando você coloca em corrente em tensão alternada, ele vai mostrar lá. E se não der, se não der nenhuma tensão, é porque está sem energia. Deu para entender? Sim. Tá certo. Mas tem alguns que tem alguns mais robustos, que tem eletricista que utiliza, que eles têm essa opção de dizer se está com energia ou não. Esse meu, ele não tem, ele mostra só as voltagens. Quando eu vou experimentar, colocar as contas de prova lá, aí ele me mostra se tem alguma voltagem, se está passando alguma corrente ou não. Deu para entender? Tem uns testes também que eles mostram a voltagem também. O próprio testezinho. Porque ali é teste digital. O que eu tenho aqui não é digital. Deixa eu pegar aqui para vocês. O meu é do termômetro. Deixa eu bastante para vocês verem. O meu é esse. Se eu levar um choque, vocês chamam a ambulância. Tá vendo que lá sempre? Ó. Opa, eu com a mão no meio, vocês vão ver. Estão vendo? Sim. Isso quer dizer que tem energia. Se botar um ferro aqui, vocês levam um choque. Bem, gente, deu para entender o que é um multímetro, para que serve. Assim, essa parte mais a fundo, de como medir componente, de como medir, fazer as medições corretas de cada circuito, a gente vai aprender quando a gente for para o módulo presencial. E lá tem os equipamentos, a gente vai pôr a mão na massa, vai pegar a placa sucata, vai remover, vai fazer teste, certo? Alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? A hora é essa, que eu vou passar uma atividade bem boazinha para vocês hoje. Professora, no caso, quando vai usar os equipamentos como multímetro e essa chave que a senhora usou aí, tem que usar a luva estática, né? Que chama. Geralmente, vamos supor, a luva antistática a gente utiliza quando vai mexer, colocar a mão na massa nos circuitos. Eu vou pegar a placa, então eu não posso estar energizada, porque nosso corpo ele é energizado. Posso ser que quando eu pegar na placa do computador ou na placa do celular, eu queime o circuito elétrico. Por isso que a gente utiliza as luvas. E também a pulseirinha antistática, aterrada. As aulas presenciais, Tiago. Então, tem alguém pedindo para entrar, é? Aninha. Pronto. As aulas presenciais, eu acho que é no módulo de
acho que a partir do módulo 5, se eu não me engano, porque eu não sei se eles vão colocar logo agora o módulo de impressora, porque eu estou nesse segundo, eles são 4 módulos, esse de eletrônica. Nós estamos no segundo, aí tem o terceiro e tem o quarto. Aí depois, eu não sei se vai voltar para os presenciais, que eu acho que só quando o governador liberar para ter as aulas presenciais. Então, eu não tenho como te informar isso, não. Qualquer coisa, Tiago, você pode perguntar a Andresa ou ao Edgar, que eles têm mais informação sobre isso. Vamos olhar aqui. Só pegar, passar uma atividade aqui para vocês fazerem rapidinho. Só um minuto, viu, gente? Eu já passo o link para vocês no chat. Ó, gente, eu vou colocar aqui no chatzinho um link para vocês acessarem, certo? Eu vou dar 15 minutinhos para vocês responderem, no máximo 20. E em seguida eu vou corrigir. Eu acho que só tem uma questão aberta, mas isso é coisa simples, certo? Depois eu vou corrigir com vocês para tirar todas as dúvidas que vocês ainda têm. Eu acho que só tem uma questão aberta, que é a 10. São 10 perguntinhas, certo? De marcar, 9 de marcar e uma aberta. Vocês conseguem acessar? Já consegui acessar. Pronto, é esse exercício. Vocês podem responder todos, por gentileza. Vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Aí daqui a uns 15 minutinhos eu tiro as dúvidas. Vou responder todas e tirar mais dúvidas de vocês. Todo mundo conseguiu acessar?
Gente, eu preciso que todos respondam, tá?
Professora, Oi, vou fazer uma pergunta pode? a respeito da estação de trabalho. Qual a potência que a senhora indica, assim, que é boa? A potência ou o modelo? Porque teve um modelo que eu estava vendo na internet, aí eu vi essa marca da Yashun, né? Aí é 881. É o que? É potência? Não sei Não, é o modelo. o modelo, né? Assim, eu só utilizo até agora o meu modelo é Yashun, que ela é uma das mais simples, certo? Yashun, acho que é 986D+. É uma das mais simples, que é o modelo que eu utilizo, e que supre, ela é mais em conta e ela supre o que eu preciso, porque geralmente assim, a Yashun é a mais básica, por conta do valor, que ela é menor, mas se, vamos supor, você começa com a Yashun, e quando você for ganhar mais clientes, tendo mais trabalho, aí você muda para outros modelos. Quick, geralmente se usam Quick, que são estações de trabalho que são mais profissionais. Aí a China é do básico mesmo. Mas a que eu utilizo, eu acho que é essa. A que a gente vai usar é essa, aí a China 902, que a gente vai usar, que ela é mais completa que a minha, essa que a gente vai utilizar lá no curso. A minha é essa. A minha é essa, 886D+. Ela é mais simples. Tá dando para ver, Francisco? Tô. A minha é essa. Que eu acho que, na época que eu comprei, foi 400. Tá mais caro um pouquinho. Mas ela é uma das mais em conta. Essa que eu falei para a senhora, eu botei ela de 475. Ela era Qual é a marca? Qual é o modelo? E acham o quê? 881, se eu não me engano. 881 tem um D? É essa? Eu não conheço essa, mas eu acho. Ó, ele difere algumas coisas aqui, mas tem um soprador. Depois eu vou dar uma olhada e te digo, mas eu acho que difere pouca coisa. Assim, questão de temperatura, vai ser, às vezes, a maioria são padrão. Se eu não me engano, essa minha vai até 500, 400 e pouco, 500. Então, essas da Yashu, esse modelo da Yashu, a temperatura não muda muito, não. É padrão para todos. O que é que pode mudar? A questão do soprador, a velocidade, se sai mais ar, se sai menos ar, entendeu? Pode modificar esse tipo de coisa. Entendi. Gente, já deu tempo aqui. Todo mundo conseguiu terminar? Falta mais alguém terminar, gente? Todo mundo terminou? Sim. Quem não terminou, fala aí, que eu vou começar a explicação, certo? Posso começar a explicar as questões? Vou entender o silêncio como sim. Vou começar então, certo? Essa primeira questão, ela pergunta, qual a função do multímetro? Para que serve, professor, o multímetro? Isso não serve para nada, para que inventa esse negócio só para gastar dinheiro? Não, isso não. Antigamente a gente gastava mais, que eram vários equipamentos. Letra A, serve para medir somente tensão elétrica? B, somente utilizado para medir corrente elétrica? C, utilizado para aferir as grandezas elétricas? D, utilizado somente para medir a resistência elétrica? E, todas as respostas estão corretas.
Gente, o multímetro, como já falaram para vocês, tanto na aula anterior, acho que eu cheguei a mencionar alguma coisa sobre, como nessa, ele é utilizado para aferir as grandezas elétricas. Então, todas essas grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência, indutância, capacitância, frequência, temperatura, a maioria das grandezas a gente utiliza o multímetro para medir, certo? Então, essa primeira aí, a correta é a letra C. Vocês têm alguma dúvida? Não tem silêncio, como você não tem dúvida. Segunda questão. Quais as grandezas podemos medir com a utilização do multímetro? Olha, que foi mamão com açúcar. A primeira ajudou na segunda. Tensão elétrica, corrente elétrica. C, resistência elétrica. D, capacitância. E, indutância. Ou F, todas as opções estão corretas. Como mencionado anteriormente, todas as opções estão corretas. Ela consegue medir todas essas grandezas elétricas. Certo? Essa segunda letra F. A terceira. Estou em casa tentando ligar meu desktop. Anteriormente, houve uma queda de energia por alguns segundos. Então, ao voltar a energia, meu computador acendia, mas não ligava. Verifiquei outros aparelhos da casa que também não ligavam. Então, eu precisava saber qual tensão estava passando na minha tomada. Lembre-se, medição de tomada que a gente fez aqui hoje. Qual a função do multímetro eu devo utilizar para aferir a tensão elétrica da minha tomada? Letra A, tensão contínua. Letra B, corrente contínua. Letra C, corrente alternada. Letra D, tensão alternada. Ou letra E, nenhuma das opções corretas. Foi o que a gente Acho que é a estudou. letra D, né? Isso, Francisco, letra D, certíssimo. É alternada, porque a nossa energia elétrica que a gente utiliza nas nossas residências é alternada, é uma tensão alternada, ela não é constante. Alguma dúvida sobre isso, gente? Não, né? Quarta questão. Meu notebook não está carregando. Quando eu ligo no carregador, ele não dá sinal de carregamento, sabendo que para ele carregar precisa da tensão correta, que é 19 volts. Verifiquei a sua bateria está funcionando perfeitamente. Quando conecto o carregador, não mostra nenhum sinal de carregamento. Então, preciso saber se a voltagem do carregador está chegando corretamente. Qual função que eu utilizo para saber se está chegando os 19 volts no meu carregador do notebook? Letra A, corrente contínua. Letra B, tensão alternada. Letra C, corrente alternada. Letra D, tensão contínua. Letra E, todas as opções estão corretas. A gente trabalhou isso hoje. Como é que eu faço para medir a tensão do meu carregador? A gente utiliza o quê? Contínuo. Isso, a tensão contínua. Presta atenção que aí tem corrente contínua também, viu? Letra D, tensão contínua. Porque ela não se altera. Ela sempre fica naquele mesma voltagem. Tem que ser 19. Para funcionar tem que ter os 19, certo? Quinta questão. O que significa o borne de entrada do multímetro simbolizado com a palavra com? Letra A, positivo. B, terra. C, negativo. D, miliampere. E, nenhuma das opções estão corretas. O que vocês acham? Isso. Isso. A com é negativo, sempre, não altera. A porta-com nunca vai ser alterada. Você altera a ponteira de prova vermelha naqueles outros bornes, mas a com nunca é alterada. Então, a quinta questão é letra C. O que significa, sexta questão, o que significa o borne de entrada do multímetro, simbolizado com os símbolos de volt, de ohms, de hertz, etc. Letra A, positivo. Letra B, negativo. Letra C, positivo e negativo. Letra D, voltagem. Letra E, todas as opções estão corretas. Alguém sabe? Positivo. Isso. A D? Letra A. Letra A, positivo.
positivo. O borne de entrada, esse borne aqui, ó. Esse, que ele é simbolizado volt, hertz, ohms, ele é sempre positivo, que ele é o vermelho. O preto não muda, que é o com. Então, ele é o positivo, que é o vermelho. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida nessa sexta, gente? Não tem dúvida, né? Vamos para a sétima. Qual escala no multímetro utiliza-se para medir corrente elétrica? Letra A, ohms. Letra B, volts. Letra C, amperímetro. Letra D, indutímetro. Ou nenhuma das opções, que era a letra E. Eu acho que aqui eu esqueci de colocar a letra E. Alguém sabe me responder? Corrente elétrica. Lembra que corrente elétrica é simbolizada pela letra A, que quer dizer o quê? A corrente elétrica ela é medida em ampere. Sempre corrente elétrica é medida em ampere. No caso aqui, a escala que a gente vai utilizar é o amperímetro. Certo? Deu para entender, gente? Não é necessário vocês absorverem isso. Ah, professora, o Racine apontou. Qual? Letra C, a sétima. Sempre corrente elétrica é medido em ampere. Ou seja, a escala que iremos utilizar é do amperímetro. Eu fiquei Certo? meio confundido no amperímetro e no volts. Volt A questão. volt é sempre tensão. A tensão sempre é medida em volts. E a corrente é sempre medida em ampere. Ok. Certo? Oitava questão. Qual a escala no multímetro utiliza-se para medir a capacitância de um componente? Essa foi uma mão fácil, né, gente? Esse aqui eu nem coloquei as letras. Amperímetro, voltímetro, frequencímetro, capacímetro ou todas as opções anteriores. Alguém sabe me responder? Tá fácil essa, viu? Ninguém sabe? É capacímetro. Para a gente medir a capacitância, que são geralmente dos capacitores, a gente utiliza a escala de capacímetro, certo? A nona questão. Qual escala no multímetro utiliza-se para medir resistência elétrica? Letra A, capacímetro. B, termômetro. C, voltímetro. D, ohmímetro. Ou é nenhuma das opções anteriores? Alguém sabe me responder? Eu coloquei nessa daí voltímetro. Certo. No caso, para medir a resistência elétrica, é sempre em ohms, na escala de ohms. Resistência elétrica, vocês lembram ohms? Resistência, ohms. Certo? A gente sempre vai medir com ohmímetro, que também tem no multímetro essa função, certo? Alguma dúvida? Não. Essa décima aqui, que eu deixei aberta, você acha que o multímetro é importante para a manutenção de computadores? Por quê? No meu caso, vou responder, certo? Pode ser que vocês tenham respondido parecido, mas é importante sim. Por que, professora, que a utilização do multímetro é importante? Porque é essencial para a gente saber se as tensões e as correntes e os componentes estão trabalhando de forma correta. Sem o multímetro, eu não consigo fazer uma manutenção de placa, seja ela de computador, ou seja ela de celular. Então, é de extrema importância. Você não precisa ter nem estação de trabalho, tem que ter, certo? Para fazer as entradas componentes, mas para descobrir o problema que você vai ter que consertar, é essencial ter o multímetro. A primeira coisa, professora, eu vou começar a comprar meus equipamentos. O que é que eu compro primeiro? O multímetro. Porque através do multímetro você vai descobrir quais são os problemas, por que que aqui está dando uma aferição errada. Vamos supor, no esquema elétrico está dizendo que é para dar 1,5 volts, porque ele está dando, o multímetro deu que estava menos de 1 volt, então tem alguma coisa errada. Então, através do multímetro, é que a gente vai conseguir descobrir os problemas que acontecem nos circuitos elétricos, certo, gente?
Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Não. Pronto, então, vamos encerrar. O que a gente aprendeu hoje na aula? Foi apresentado hoje na aula. Foi apresentado sobre o multímetro, tanto o multímetro digital, como o multímetro analógico, que é menos utilizado, mas é importante também. Se você tiver a opção de ter um multímetro na sua assistência, é interessante você ter também um multímetro digital e o analógico, certo? O analógico é só para algumas coisas, frequências que utiliza mais, que não é o caso da gente utilizar tanto, certo? E o que mais que a gente aprendeu? Sobre a chave seletora, os bornes de entrada, para que serve, as escalas, as que a gente vai mais utilizar, que é tensão, corrente e resistência, certo? Então, a aula de hoje foi sobre isso. A gente vai ter um uso maior do multímetro quando a gente estiver na nossa aula presencial, que aí sim a gente vai ver bem direitinho, usando na prática, em duplas, para utilizar, para medir, que aí as dúvidas vão ser sanadas de vez, certo, gente? Então, era isso. Tenham uma boa noite e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.